Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria. Amém? Os que trouxeram a palavra de Deus, pegue sua Bíblia, abrace a palavra aonde você está e feche seus olhos. Abraçando a palavra de Deus, se você não trouxe, bota a mão no coração. Vamos orar. Pai amado, nós te pedimos agora nessa noite, em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos ter uma experiência concreta com a potência da tua palavra em nossa vida. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, nós pedimos que essa noite a tua mensagem possa vir diretamente do céu, tocar o meu coração e o mais íntimo e o mais profundo da minha alma. Me ensina, Senhor, a te amar mais e mais. Amém? Queria pedir aos irmãos que abrissem vossas Bíblias no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 22, do versículo de número 54 ao versículo de número 62. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 22, do 54 ao 62. Santo anjo do Senhor, forte, se a ti me confiou, na piedade sempre me rege. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 54, na palavra de Deus vai dizer assim: prenderam-no então e conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Pedro seguia-o de longe. Pedro seguia o quê? De longe. Acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram-se em redor. Pedro veio sentar-se com eles. Uma criada percebeu, sentado junto ao fogo, encarou de perto e disse: também este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois viu outro e disse-lhe: também tu és um deles? Pedro respondeu: não, eu não o sou. Passada quase uma hora, afirmava um outro: certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro disse: meu amigo. Como foi que Pedro disse? Não sei o que queres dizer. E no mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor: hoje, antes que o galo cante, tu me negarão 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Saiu dali e chorou. Amém. Senta, fica com a palavra aberta aí, por favor. Fica com tua Bíblia aberta aí, porque nós vamos mergulhar na palavra de Deus. Amados, a primeira coisa que eu peço a vocês é o silêncio. Santa Faustina disse: uma alma tagarela é vazia interiormente.
E quando ela visitou o inferno, Santa Faustina disse que muitas pessoas foram para o inferno porque não observaram o santo silêncio. Então, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: por favor, não converse comigo. Olha para cá, senão a conversa vai longe. Aleluia. O tema dessa pregação é a reação de Jesus diante das negações. A reação de Jesus. Qual foi a reação de Jesus quando Pedro o negou? Jesus tinha falado para Pedro: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Nosso Senhor, se utilizando de sua onisciência, de sua característica de ser Deus, de saber todas as coisas, Ele identificou em Pedro uma situação onde Pedro caminhava para negá-lo. Olhando nos olhos de Pedro, ele chegou a dizer: tu ainda vai me negar 3 vezes antes que o galo cante, Pedro. Pedro naquele momento ficou meio que inconformado, meio que intrigado com o que o Senhor tinha dito, porque Pedro pensou naquele momento que jamais ele iria negar Jesus. Muitas vezes nós pensamos que somos pessoas fortes o suficientes para nunca termos deslizes e falhas, pecados. Depois daquilo que o Senhor tinha dito a Pedro, alguns versículos antes desses que a gente acabou de ler, vai contar a história que Cristo falou isso a São Pedro. Pedro, então, passada assim um pouco de tempo, acontece aquilo que o Senhor tinha dito. Queridos, quando eu li esse texto, em que o Senhor colocou diante de meus olhos esse texto da palavra, eu imaginava ali no lugar de Pedro a minha história, a minha vida, as minhas ações, as minhas palavras. E não somente me imaginava, mas também imaginava a humanidade que muitas vezes nega o Senhor, não quer compromisso com Deus, principalmente nos momentos de tribulação. Tem gente que não quer ter firmeza espiritual, quer buscar a Deus apenas por uma cura ou pensando em algo financeiro, e não é assim que nós devemos buscar o Senhor. Tem muitas pessoas que negam facilmente ao Senhor. Nós somos pessoas que muitas vezes negamos a Deus. Talvez se eu perguntar para você nessa noite quantas vezes você negou o Senhor, talvez você vai olhar para mim e vai dizer: irmão, muito mais do que 3 vezes. Nós negamos Cristo muitas e muitas vezes, quando deixamos de dar testemunho dele, quando deixamos de obedecer ao Senhor. Nós estamos fazendo como São Pedro fez, negando, dizendo: não, eu não conheço, eu não tenho intimidade com esse homem. Às vezes a humanidade questiona a sua fé, quer colocar você contra a parede, quer colocar você contra Deus. E se você for uma pessoa fraca na sua espiritualidade, você vai negar Jesus, você vai negar a sua fé católica. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Eu vou ler detalhadamente esse texto juntamente com você que está com sua Bíblia aberta ainda aí. O versículo 54, quando dá início a esse texto da palavra, vai nos falar assim: prenderam-no, falando ali que prenderam Jesus, arrastavam Jesus. Jesus, quando foi aprisionado, ele estava sendo arrastado à base de grosseria, de maus tratos, de agressividade intensa. Então, quando a Bíblia vai dizer prenderam-no, então o conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Nesse versículo 54 vai destacar que Pedro seguia Jesus de longe. Pedro tinha um distanciamento do Senhor. Perceba que aqui quando fala, que coloca esse destaque, Pedro seguia-o de longe. Tem gente que segue a Deus de longe, e Deus não quer que você siga Ele de longe. Se for de ser Cristo aprisionado,
que São Pedro tivesse mesmo na fé, firme no combate, ele teria sido preso com o seu Senhor. Mas como ele tinha um distanciamento entre ele e Jesus, Jesus foi arrastado e ele foi seguindo Jesus de longe. E eu fiquei pensando em oração, meu Senhor e meu Deus, quantas vezes eu estou te seguindo de longe. Eu quero partes da doutrina da igreja, eu não quero te seguir de perto, eu não quero respirar o mesmo oxigênio que você. Meu Senhor, quantas e quantas vezes eu me distancio de ti por causa do medo, por causa do apego a algum tipo de pecado. Quantas e quantas vezes, meus amados irmãos, por causa de um apego a um prazer carnal, você seguiu Jesus de longe. Você foi para a missa no domingo, mas na sexta e no sábado você foi para o mundo se perder. Na segunda você não rezou, na terça você não rezou, na quarta você não leu a palavra, na quinta você não jejuou, na sexta-feira você não fez penitência, no sábado você não rezou o rosário, domingo você foi para a missa. Isso é seguir Jesus de longe. Jesus quer seguidores de perto. Jesus quer pessoas que tenham intimidade, irmão, com Ele. Jesus quer pessoas que saibam dos detalhes daquilo que o Cristo de fato é para a nossa vida, para a nossa existência. Pare de seguir Jesus de longe. Irmão, eu digo isso não é só para você não, eu digo para mim, estou aqui pregando a palavra. A responsabilidade cresce mais ainda para nós que somos pregadores, para nós que somos intercessores, ministeriados, alguém que presta serviço na casa de Deus. Cresce a responsabilidade de cada um de nós. Nós não podemos seguir Jesus de longe, tem que estar perto, tem que estar no mesmo combate, tem que estar no mesmo barco. Talvez nós estamos querendo seguir Jesus de longe, porque de longe é mais fácil. Tem gente que está buscando espiritualidade mais fácil, uma espiritualidade onde permite você ter um coração dividido entre Deus e o mundo, entre Deus e a carne, entre Deus e o diabo. Deus não quer um coração dividido, tem que ser coração total, tem que ser entrega total, tem que ser de perto, tem que ser com intimidade, tem que ser com oferta de vida. Oferte a sua vida a nosso Senhor Jesus Cristo. Oferte a sua vida a ter intimidade com Deus, porque se você buscar servir a Deus de longe, irmão, se você buscar seguir a Deus de longe, a casa vai cair para você, como caiu para Pedro. Pedro estava de longe. Esse distanciamento é significativo, irmão. Esse distanciamento me lembra das vezes que eu caí em pecado mortal, das vezes que eu presenciei algum irmão meu caindo. Talvez Pedro estava tão longe, porque no decorrer do caminho ele tropeçou demais, e às vezes cai porque quer cair. Aquele que peca, aquele que erra muitas vezes, enxerga o buraco na frente e não se desvia dele e cai porque quer. Existem pessoas, nós muitas vezes enxergamos o buraco do pecado e mesmo assim a gente se joga dentro, sabendo que lá não é legal, sabendo que lá não é o que Deus escolheu para você, sabendo que lá não é o seu lugar. Você sabe que não é o seu lugar, o mundo não é o seu lugar é na barca de São Pedro, a igreja católica apostólica romana. Aplauda o Senhor, dá uma salva de palmas para Deus. Às vezes a gente quer de longe, porque de longe é mais fácil. A gente quer resolver o problema da família de longe. A gente quer resolver o problema do trabalho de longe. A gente muitas vezes busca a distância, o rompimento, e não é por aí. Você tem que estar perto, irmão. Você tem que estar em intimidade, e só é íntimo aquele que está perto. Quem se distancia perde a intimidade.
E nós não podemos perder a intimidade com o Senhor. Nós não podemos perder a intimidade com a igreja. Nós não podemos perder a intimidade com a oração, com a penitência, com a Santa Missa, com a leitura bíblica, com a oração do Santo Terço. Nós não podemos seguir Jesus de longe. São Pedro estava distante. O que foi que ocasionou esse distanciamento? Esse é o questionamento que eu quero que você faça no seu coração. O que foi que ocasionou o teu distanciamento da vida de oração? O que foi que ocasionou o teu distanciamento da castidade? O teu distanciamento da paz? Parece que a paz se afastou de você. Parece que a coragem está longe. A esperança está longe, a tua graça está longe. Tem um momento da nossa espiritualidade que, se nós não buscarmos uma intimidade com Deus, tudo aquilo que é de Deus vai ficando distante. Nesse distanciamento o demônio destrói sua vida. Não queira estar distante do Senhor. Quando nós nos aproximamos de Deus verdadeiramente, irmãos, Deus nos dá força, Deus nos dá coragem, Deus nos dá vitória. Se você se distancia do Senhor, estou falando em questão de intimidade, se você se afasta daquilo que Deus quer de você, no teu distanciamento, você vai ficar aonde os desviados estão. E aonde é que os desviados estão? No pecado, na escravidão do pecado. E você não nasceu para ser escravo do pecado. Você nasceu para ser escravo da Virgem Maria e de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você está do lado aí do seu marido, você do lado da sua esposa, você do lado do seu filho, da sua filha, do seu primo, sei lá quem é que está aí perto de você. Eu quero que você entenda, eu quero que você entre em discernimento. Satanás está querendo distanciar você e essa pessoa que está perto de você. O inimigo está querendo distanciar corações do coração de Deus. O inimigo tem um investimento para você ficar longe. Ele quer você bem longe da igreja, quer você bem longe da vida de oração, quer você bem longe da tua vocação. O diabo investe para destruir família, para destruir amizades verdadeiras, para destruir aquilo que faz alguém ser feliz de fato. E o que é que vai fazer cada um de nós vencermos esse combate? Siga Jesus de perto. Intimidade. Irmão, eu estou sofrendo, mas eu estou perto. Irmão, eu estou no combate, lá em casa está tudo dando errado, mas eu estou perto. Eu não estou longe de Deus, eu não estou longe da minha casa, eu não estou longe da minha família, eu não estou longe da vida de oração, eu não estou longe do sacrário, eu não estou longe da devoção à Nossa Senhora. Irmão, a situação está difícil, eu estou sofrendo, mas eu não quero negar o meu Senhor. Eu não quero negar minha vocação. Teve uma mulher que chegou para mim recentemente, olhou nos meus olhos e disse: irmão, como é que vai ser no dia dos pais? O que é que os meus filhos vão falar? O que é que minhas filhas vão falar no dia dos pais, se o pai não está mais lá, ele se ausentou por causa do pecado? Eu olhei para essa mulher e disse: sabe o que é que seus filhos vão falar para você? Obrigado, minha mãe, por você ser o melhor pai do mundo. Mantenha a sua proximidade com Deus, independente de quem se afastou. Você precisa estar perto do Senhor, independente do que estiver acontecendo na sua casa. São Pedro seguia de longe. Versículo 55 vai dizer assim, irmão, bebe da graça aí, irmão, bebe da palavra aí. Acenderam um fogo
no meio do pátio e sentaram-se em redor. Pedro veio a sentar-se com eles. O distanciamento de Pedro fez ele se assentar no meio daqueles que não amavam a Jesus, no meio dos perseguidores, no meio daqueles que estavam na desgraça. Sabe o que é que me recordou esse texto? Na hora que eu li esse versículo, eu lembrei do primeiro salmo da Bíblia: não vos assenteis na mesa dos encarnecedores. Porque a Bíblia vai falar que as más companhias corrompem os bons costumes. São Pedro sentou-se com eles. Eles quem? Aqueles que estavam afastados do Senhor. Você não pode estar lá, irmão. Reaja, meu irmão. Reaja, minha irmã. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a oração dentro da tua casa? Como é que está a leitura da palavra de Deus na tua família? Como é que está a tua vida no teu trabalho, ou talvez no teu desemprego? Eu quero olhar para você com boca de profeta nessa noite. Hoje você vai dizer para Deus: eu não quero te negar, Senhor, eu quero estar de perto, o que for de acontecer, que aconteça, mas que jamais o meu coração deixe de abraçar o teu sagrado coração, Senhor. Não é fácil, meu irmão. Vai ter momento que você vai ser confrontado dentro da sua casa, e se você der deslize, sabe o que é que vão dizer? Ai, mas não é tu que reza? Ai, mas não é tu que vive na igreja? Ai, mas não é tu que é da pastoral tal, pastoral tal, pastoral tal? Ai, mas não é tu que diz que tudo é coisa do diabo? Se você se distanciar do Senhor, Satanás vai cuspir na sua cara, acusando você. O demônio é assim: ele te atrai pelo prazer, depois ele te pisa, te humilha, te rejeita e cospe na sua cara com as acusações dele. São Pedro seguia de longe, assentou-se em meio dos afastados, e ali sentado, olha o que aconteceu. Versículo 56: uma criada percebeu, sentado junto ao fogo, encarou. Olha o que é que aconteceu. Ele lá sentado, aí teve uma mulher que fez assim, ó, como quem diz: eu conheço você, eu conheço você. Na hora que aquela mulher encarou Pedro, eu imagino Pedro na situação. Estava longe. Se tivesse perto, na hora que aquela mulher encarasse ele ia olhar para ela com um olhar de profeta. Diga em nome de Jesus o que é que você quer. Talvez não desse nem tempo ela falar alguma coisa, ela já seria batizada no Espírito Santo e ter entrado numa unção sobrenatural. Mas Pedro estava longe, irmão. Pedro não estava com autoridade nenhuma nessa hora. Ele estava distante do Senhor. E quando você se distancia de Deus, o medo te pega, a fraqueza te domina, e aí você não tem resistência para enfrentar nada nem ninguém. Quando você está na graça, não. Esse aqui segue a Jesus, sigo. E aí? Sou de Deus e vou te levar comigo. Mas Pedro estava longe, sem autoridade, sem vida de oração, sem intimidade com seu Deus, distante, sem resistência, sem coragem, sem pacto de fé. Pedro estava lá no meio daqueles que não queriam compromisso nenhum com Jesus. E ele, nesse distanciamento, quando a mulher encarou ele, essa mulher talvez foi enviada do quinto dos infernos para encarar Pedro.
encarou de perto. Ah, meu Deus, quando eu li isso aqui, Pedro estava distante de Jesus, mas quem encarou ele estava perto dele. Encarou de perto e disse: também este homem estava com ele. Como quem diz: vamos matar junto com ele. Esse aqui estava com ele. Arrasta para o meio aí também, vamos humilhar, vamos bater, vamos fazer tudo que não presta com ele, porque ele é seguidor de Jesus. São Pedro, por estar longe, não tinha resistência, não tinha coragem, não tinha fé verdadeira, impulsionada ao ponto de resistir àquilo. Ele até tinha fé, mas ele não teve coragem de professar a fé dele. Talvez lá no seu trabalho vão dizer: você é católico, é? Sou. Eu acho que casamento homossexual não tem problema nenhum. Eu acho que isso é besteira, para te afrontar. Eu acho que não tem problema nenhum faltar a missa dia de domingo. Ô besteira. A gente vai para a igreja quando sente vontade. É sinal que não está na vontade de Deus quem fala isso, né? São Pedro naquele momento olhou para aquela mulher dizendo na cara dele: esse aqui é seguidor dele. O que foi que dominou Pedro naquele momento? O medo. O medo. Tem gente que se afasta de Jesus por medo, irmão. O medo que fez Pedro esquecer da eternidade e se aprisionou no passageiro. Uma vez eu no avião, eu estava indo pregar em Alagoas. Quando eu sento aqui na poltrona, sentei na janela do voo. Na hora que o avião foi decolando, eu peguei o Santo Texto para me rezar. E eu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu dentro do avião: Senhor, te entrego agora, Senhor, todo esse caminho. Eu com a mão assim, a pessoa do meu lado. E eu: vai, Espírito Santo, toca agora nos pilotos, no copiloto, nas aeromoças, nos aeromoços. Toca nessa pessoa que está aqui do meu lado olhando para mim. Eu queria que tivesse uma câmera me seguindo para vocês verem como é que é a situação. E aí eu comecei a entregar ao Senhor, o avião. E quando ele dá aquela acelerada, como quem diz: é agora. Na hora que o bichão... E eu ia lá, suribecandarai, vai, Espírito Santo, abençoa esse avião e todo mundo que está dentro. Quando eu terminei a oração, o avião já estava acima das nuvens, estava tão alto que a gente conseguia ver só o tapete de nuvens. Quando eu terminei a oração, que eu olhei aquele tapete de nuvens, a pessoa que estava do meu lado olhou para mim e disse assim: você fez essa oração porque você estava com medo do avião cair? Eu disse: minha irmã, respirei, contei de 1 a 3, não deu para chegar no 10. Eu disse: o meu maior medo não é que o avião caia. O meu maior medo é que a minha alma caia no pecado, de não entregar os meus próximos caminhos ao Senhor. Ela olhou para mim e disse: mas você é inspirado, né? Eu olhei para ela e disse: você quer que eu faça uma experiência de oração em você? Ela disse: não, eu tenho vergonha. Eu olhei nos olhos dela e disse: vai negar Jesus, Pedro? Aqui em cima? Cuidado, porque pode ser que esse avião não chegue aonde deve e você chegue aonde ninguém quer ir. Sabe do que eu estou falando? Ela disse: mais ou menos. Eu disse: no inferno.
Ela disse: irmão, não fala inferno aqui em cima não. Eu disse: falo. Sabe por quê? Porque eu quero te apresentar um céu muito mais bonito do que esse que se vê pela janela. Eu quero te apresentar um céu que está escrito nessa palavra poderosa que o Senhor deixou. A mulher olhou para mim e disse: você pode orar na minha cabeça? Eu disse: ai, agora quer. Rezei nela, ela chorou. Outra vez, eu voltando de viagem, essa Patrícia estava. Quando a gente viaja de avião juntos, a gente segura na mão do outro, aperta um pouquinho e vive aquele romance. Sentou um senhor do meu lado. O cara tinha aliança no dedo, não estava de clésima, não estava de batina nem nada. Quando eu estava terminando o meu santo rosário, o Espírito Santo falou: quem está do seu lado é um padre. Eu olhei para ele e disse: a benção, padre. Ele olhou para mim: como é que você sabe? Eu disse assim: padre, eu sei porque o Espírito Santo me revelou. Ele disse: por que ele te revelou? Eu disse: porque eu estou perto. Perto de quem? Daquele que São Pedro, quando negou, não estava. Ele olhou para mim e disse: pois vamos conversar. Eu disse: vamos. Teve um momento da conversa que eu disse: padre, o que é que o senhor acha das 3 vezes que Pedro negou Jesus? Ele olhou para mim e disse: meu filho, Pedro não negou Jesus apenas 3 vezes, mas as vezes que eu mais conheço que Pedro negou Jesus foram 4. Eu disse: por favor, me lembre. Ele disse: as 3 vezes que você citou e a 4ª nos últimos momentos da vida dele. E o padre olhou para mim e disse que aonde Pedro estava tendo um combate lá, uma perseguição imensa contra os cristãos da época. E a galera estava pegando os cristãos, degolando, crucificando de cabeça para baixo, fazendo tudo, matando mesmo. São Pedro, quando viu aquela perseguição, isso já tinha passado anos depois das 3 vezes que ele negou Jesus. Jesus já tinha ressuscitado, depois de tudo aquilo. Pedro, quando presenciou aquela perseguição contra os cristãos, a tradição da igreja vai dizer que Pedro foge. Na hora que Pedro foge daquele lugar aonde ele tinha que professar a fé dele, presta atenção que a história é forte. Pedro estava num lugar onde estava perseguindo os cristãos. Quando ele viu que os cristãos estavam sendo perseguidos, ele teve medo do martírio. Ele pegou e fugiu. Quando ele foi fugindo por um caminho, diga quem foi que ele encontrou no caminho. Diga aí. Quem falar vai concorrer uma viagem para a Europa, tudo pago. Jesus, sim ou não? Sim. Quando ele encontrou Jesus no caminho, Jesus para diante dele e ele diz: para onde o Senhor vai? Ele disse: eu vou morrer novamente com as minhas ovelhas. Pedro para e lembra das vezes que ele negou Jesus. E Jesus, como quem dizia: vai me negar de novo, Pedro? Pedro volta para o lugar onde os cristãos estavam sendo perseguidos. Quando Pedro chega lá, uma pessoa pega Pedro e vai botar Pedro na cruz e vai crucificar São Pedro. E deu direito a Pedro fazer um pedido. Você tem direito a fazer um pedido. Pedro olhou para a pessoa e disse, olhou para o perseguidor e disse: eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, pois eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre foi. Crucificado, ele morreu, crucificado com a cruz de cabeça para baixo. Então, quando você lembrar das 3 vezes que Pedro negou Jesus, também lembre das 3 vezes que ele disse: tu sabes que eu te amo. Você sabe, Senhor, que eu te amo. E aquela confissão, vou te falar uma coisa: Pedro negou Jesus, mas o ministério de Pedro, o chamado de Pedro, morreu quando ele negou Jesus? Não. Pedro negou Jesus, cometeu um pecado, negou a sua fé. A Bíblia vai dizendo, encarou de perto, disse,
também este homem estava com ele. Versículo 57, mas ele negou: mulher, não o conheço. Pedro ali estava se dando uma de mentiroso, e a Bíblia vai dizer que o mentiroso é filho de quem? Do demônio. Está lá em João capítulo 8, versículo 44. É como se Pedro tivesse dito: eu não quero mais ser filho de Deus, eu quero ser filho do inimigo. Ele disse: não, eu não o conheço. Já conhecendo, ele disse que não conhecia o Senhor. Aí a Bíblia vai continuar dizendo assim, irmãos, presta atenção. Versículo 58. Pouco depois viu outro e disse: também tu és um deles. Pedro respondeu: não, eu não sou. Essa foi a segunda vez que Pedro negou Jesus. Presta atenção. A primeira, a mulher encarou, ele disse que não conhecia. A segunda, ele negou. Aí a Bíblia vai dizer uma coisa muito forte. Vamos para lá, para a palavra de novo. Versículo 59. Passada quase uma hora, Deus deu uma chance a Pedro. Ele negou Jesus duas vezes. Aí a Bíblia vai dizer que passou quase uma hora. Ele teve tempo de pensar. Ele teve tempo de fazer um exame de consciência. Ele teve tempo suficiente para se aproximar de Jesus de novo, mas ele não quis. Passada quase uma hora, afirmava um outro: certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu. Versículo 60. Mas Pedro disse: meu amigo, Pedro disse o que para aquele cara, para aquele perseguidor? Meu amigo. E o que é que a Bíblia vai dizer em Tiago capítulo 4, versículo 4? Quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Pedro se tornou inimigo de Jesus. Ah, minha Nossa Senhora. Depois de toda a experiência que ele tinha tido com Jesus, ele nega uma, nega duas, na terceira vez, com quase uma hora depois, ele nega Jesus de novo e ainda chama um perseguidor de Jesus de amigo. Meu Deus do céu. Feche seus olhos aonde você está. Baixe a sua cabeça. Oh, meu Deus. Fala com o teu povo nessa noite, Senhor. Fala com esses corações que estão aqui nessa noite. Eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã. A quem você está buscando amizade? Com Deus ou com o mundo? De quem você está se tornando amigo? De Deus ou do mundo? Eu quero ser teu amigo, Senhor. Diga para Jesus nesse momento: eu quero ser teu amigo, Senhor. Eu não quero estar longe de ti, meu Deus. Eu não quero me afastar do meu chamado. Amém. Olha para cá. Quando ele chama aquele homem de amigo, ele se torna inimigo de Deus declarado, gente. Isso para um cara que tinha tido experiência com Jesus ao vivo e a cores, carne, osso, pé e pescoço. Imagine a gente, né? Tem gente que está dizendo misericórdia. Aleluia. Meu amigo, olha aí, olha o Pedrão aí, meu irmão. Meu amigo, não sei o que queres dizer, se fazendo de abestado, se fazendo de doido. Não sei nem o que é que você está dizendo. Aí o que é que a Bíblia vai dizer? Depois que ele fala isso, ele ainda está arrumando desculpa, porque a Bíblia diz assim, ó: e no mesmo instante, quando ainda falava, Pedro estava querendo justificar a sua negação. Tem gente que é assim, quer justificar o pecado. Nossa, me dá vontade de vomitar quando eu vejo gente dizendo assim: ah, irmão, todo mundo é pecador, a gente pode buscar Deus, todo mundo peca, então não venha me julgar.
querendo ter desculpa para continuar na safadeza, na sem vergonhice, como a gente cearense diz, né? Porque tem gente que faz um argumento para defender o pecado. Você vai dizer, oh, isso aqui é pecado. Que é isso? Deixe de ser radical. Não precisa desse exagero. Vigiar e orar. Repita comigo, vigiar e orar. Aí, ó, o galo cantou. Eu imagino a capetaiada no dia. Caiu, 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 caiu. Pedro caiu. Capetaiada, tudo feliz. E o Pedrão lá, vacilão. Na hora que ele estava falando ainda, o galo era apressado, irmão. Porque o diabo tinha entrado no galo, o cão. O galo ficou encapetaiado. Aí na hora que o galo escutou, e Pedrão lá, ó. Na hora que o galo canta, o que é que acontece? Eita glória, agora é que é o forte. Na hora que o galo cantou, a consciência de Pedro pesou, irmão. Pense numa situação para pesar a sua consciência, é o pecado. Quando você conhece a verdade, que você cai no pecado, o peso é tão grande que você vai se confessar assim, ó. Chega lá no Padre Nonato Timbó, nosso pároco abençoado. Chega lá, padre, pelo amor de Deus, padre, o senhor não sabe o que foi que eu fiz. Eita, padre. Versículo 61. Presta atenção, o galo canta. Versículo 61. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Pedro negou. Jesus fez o quê? Quando Pedro nega, Jesus faz isso. Na hora que ele vê que Pedro nega, a Bíblia vai dizer que Jesus para e volta o olhar para Pedro. Você imagina a cena, hein? Na hora que você cometeu aquele pecado mortal, você está ligado qual é? Que eu estou ligado qual foi o meu. O último pecado mortal que você fez, lembra aí? Lembrei do meu. Imagine você na hora que pecou, imagine Jesus aparecendo na sua frente. Jesus aparecendo e fazendo assim, ó. O que é que você ia fazer? Pergunta a pessoa que está do seu lado, o que é que tu ia fazer? Tem gente dizendo, meu Deus do céu, não me faça pergunta difícil. Olha aí, voltando-se o Senhor, olhou para Pedro, mas o olhar de Jesus para Pedro foi condenando Pedro? Não, foi um olhar de misericórdia, um olhar de perdão. Eu disse, Pedro, que você ia cair. Eu só não disse que eu ia olhar para você depois da queda, porque eu queria que você experimentasse o meu amor. E Jesus olha para ele. E quando Jesus olha, irmão, é um olhar de perdão, de misericórdia. Talvez você negou Jesus, está aqui com peso de consciência, está mal com tua família, está mal com teu coração, mas nessa noite Jesus olha para você. E Ele não olha para te condenar, não. Ele vai condenar o seu erro e não você. Aí Ele olha para Pedro, na hora que Pedrão olha para o olhar de Jesus. Aleluia. Presta atenção. Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Na hora que Jesus olhou, ele lembrou. Jesus dizendo para ele, olha aí, ó. Hoje, antes que o galo cante, tu me negarão 3 vezes. Versículo 62. Você vai ler com carinho e com muito amor. Depois do olhar de Jesus, olha o que foi que aconteceu com São Pedro. Saiu dali
Pedro saiu dali e chorou amargamente. Pedro, naquele momento, se arrependeu, confiou na misericórdia de Deus. Ele se afastou dali e não de Deus. Ele foi se aproximar do Senhor. Ele se afastou de onde ele estava, que era um lugar afastado, o lugar longe do Senhor. Ele se afasta e vai chorar amargamente. A Bíblia vai falar que o choro dele é aquele choro intenso de arrependimento. Que foi que aconteceu quando Pedro se afastou e chorou amargamente? Ele buscou uma confissão. Ele foi se confessar com o Senhor. E aí ele chora, é perdoado. Acontece o que acontece, passa-se um tempo. Aí lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 37. Quem está com a Bíblia aí vai lá. Atos 2, versículo 37. A pregação termina 4 horas da manhã, está bem pertinho. Eu preciso terminar essa reflexão. Preste atenção, irmão. Atos 2, verso 37. São Pedro pregando a palavra. Já imaginou se São Pedro, quando negou Jesus, tivesse ido se matar como Judas fez? Qual é a diferença de São Pedro para Judas? É porque os dois traíram Jesus, mas um se arrependeu, chorou amargamente e perseverou, e o outro, que é Judas, não se arrependeu e chegou a se matar, duvidou da misericórdia de Deus. Como Pedro perseverou, se arrependeu, se converteu de novo, olha o que é que acontece. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? O povo questionou Pedro: o que devemos fazer? A Bíblia vai dizer: Pedro lhes respondeu: arrependei-vos. Ele sabia que tinha negado Jesus e a solução foi se arrepender. São Pedro pregando agora aquele que tinha negado Jesus, que o galo encapetaiado cantou. Presta atenção: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Presta atenção: aqueles que ouvirem de longe. Aonde é que Pedro estava quando ele negou Jesus? Ele ouviu Jesus de longe como? Através do olhar de misericórdia de Jesus, irmão. Ele ouviu Jesus de longe, então ele ensinou para o povo o que ele aprendeu naquele dia. Olha que interessante, isso é um testemunho. Você vai vir aqui na frente, dar um testemunho: irmão, eu me converti, saí disso, saí daquilo, fiz isso, fiz aquilo, mas hoje eu estou no Senhor. São Pedro fez isso. Aqueles que ouvirem de longe. Às vezes dá vontade de dizer: chupa essa manga, Satanás. Lá no versículo 40, ainda com muitas outras palavras, exortava-os dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Vou voltar ao texto que a gente estava lendo. Ele estava no meio da geração perversa. Quando Pedro foi pregar lá na frente, ele ensinou o quê? Ouvir a voz de Deus quando você se distanciar, se arrepender e sair do meio da geração perversa. Onde é que Pedro estava sentado quando ele negou? No meio da geração perversa. Ele saiu de lá para se arrepender, para se converter de novo. Chupa essa manga, Satanás. Lá no versículo 41, olha o que foi que aconteceu quando Pedro pregou a palavra. Versículo 41, os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número
adeptos. Pedro fez uma pregação que converteu 3.000 homens e mulheres, entre homens e mulheres, 3.000 pessoas se converteu com a pregação de São Pedro. Dê uma salva de palmas para Jesus. Você negou, eu neguei, mas a misericórdia de Deus, quando restaura a nossa vida, nos levanta como um testemunho para que muitos se convertam, aprendendo que do jeito que ele era errado e ele se ajeitou, eu também posso. 3.000 pessoas se converteram pelo poder do nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Vamos orar. Vamos rezar nesse momento e pedir a intercessão de Nossa Senhora.